Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 15 de março de 2012. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 12ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e gostaria de chamar o vereador Manel do Pote, que dispõe de até 6 minutos. Meu caro presidente, meus nobres colegas vereadores, senhoras e senhores, a população de Nova Friburgo que nos assiste, eu, senhor presidente, fiz uma indicação legislativa pedindo ao secretário de Saúde que coloque à disposição do posto de saúde de Centenário de Santa Cruz uma van à disposição das pessoas que fazem tratamento fora do domicílio. São várias e várias pessoas da região que têm uma dificuldade tremenda para ir para o Rio de Janeiro fazer os seus exames, e a gente vê lá a dificuldade que tem de vir de madrugada lá do 3º distrito aqui para Friburgo, daqui encaminhada para o Rio. Então, eu fiz essa indicação, espero a aprovação dos nobres colegas vereadores. E fiz também, senhor presidente, recebi também um abaixo-assinado da comunidade, reiterando essa indicação, e eu tenho certeza que o secretário de Saúde vai nos atender, porque é muito difícil a pessoa sair de madrugada, lá da área rural, andar 20 quilômetros, até mais de 20 quilômetros, chegar aqui na cidade, daqui encaminhar para o Rio, e é uma dificuldade tremenda. Eu tenho certeza e espero que o nosso secretário de Saúde atenda esse pedido da população e essa indicação da Câmara, que a ideia é minha, mas se não for aprovado pelos nobres colegas, ela não tem validade. Então, fica aqui o meu apelo aos nobres vereadores, que nos ajude a apoiar essa simples indicação, e eu tenho certeza absoluta, mais uma vez, que o secretário vai nos atender. Queria também, senhor presidente e seus vereadores, fazer um agradecimento especial ao doutor Marcelo, do DR, que vem fazendo um trabalho maravilhoso na RJ 130, roçando a lateral da RJ, limpando as canaletas, fazendo um trabalho muito cansativo, que é claro que todo trabalho é cansativo, mas o doutor Marcelo merece esse elogio, porque tem uma visibilidade dos motoristas, fica muito melhor com a lateral da nossa via limpa. As canaletas que nunca foram, que eu me lembro, acho que nunca foi nenhum que passou pelo DR, teve esse carinho de mandar estar limpando as canaletas. Então, a visibilidade dos motoristas que frequentam a RJ 130 tem uma visão muito melhor. Eu queria, senhor presidente, não tomar o tempo todo, mas encerrar por aqui e fazer um apelo aqui ao nobre secretário de Saúde, que nos atenda essa indicação e atende o abaixo-assinado que já foi entregue nas mãos dele, e eu tenho certeza que bem breve a população do 3º distrito vai ter esse carro lá à disposição, assim eu espero, e assim eu vou cobrar do nosso secretário. Muito obrigado e boa noite. Próximo vereador Edson Flávio, também dispõe de até 6 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nessa noite, quero cumprimentar a todos e dizer um pouco hoje da nossa ação parlamentar, o que nós temos feito nos últimos dias, e
chamar a atenção. Ontem pude receber, convidei uma equipe do CPRM, que cuida dessas questões de áreas que estão desabando, e vieram do Rio de Janeiro, funcionários do governo federal, nosso convite, juntamente com a Defesa Civil, fomos fazer algumas visitas importantes, e algo importante também foi constatado, senhor presidente. Nós fomos à região de Rio Grandina, onde uma residência está marcada para demolição, e sendo que a forma com que está sendo conduzido o processo tem sido muito traumática para muitos moradores, devido à indefinição do quando vai acontecer, do pagamento, que são 3 formas de pagamento que o Estado estipula, que é a demolição, que consta com a indenização, a compra assistida e o aluguel social, podendo a pessoa depois ter uma casa desse projeto de construção de casa popular que está acontecendo. E fomos também ali em Córrego d'Antas, na divisa entre Córrego d'Antas e São Geraldo, mais propriamente dito na região do Sapolândia, ali onde é Solares 1, onde os moradores também estão perplexos com a situação de indefinição com relação à desapropriação, demolição, indenização dos seus imóveis. E uma coisa me chamou a atenção, quando cheguei lá com geólogos do CPRM, os moradores ficaram surpresos e alegres, porque desde a tragédia não tinha ido àquela localidade especificamente geólogos. E quando fui ao Jardinlândia, os moradores também ficaram assim contentes, e eu fiquei estupefato quando a vistoria que foi feita, o laudo que foi dado, determinava a demolição de uma residência e de outra não. E quando demolisse a primeira, a outra também desceria, segundo o laudo, segundo a orientação do DRM. E chegamos a uma conclusão, vereador, professor Pierre, o próprio CPRM sugere que se faça uma reunião de trabalho com todos os órgãos envolvidos, CPRM, DRM, Canteiro de Obras, Ministério Público Estadual, todos os órgãos, porque está havendo ainda, mais de um ano da tragédia, muitas falas em diversas direções e o cidadão está perdido no meio dessa quantidade de informação. O cidadão sai da Secretaria de Assistência Social, vai no Canteiro de Obras, sai no Canteiro de Obras, vai no INEA, o INEA dá libera um imóvel e do lado o outro não libera. E aí está havendo uma série de confusões de informações que eu acho que não tenho certeza, que essa casa, vereador professor Pierre, podia fazer um documento conjunto e convidar esses órgãos para uma reunião. Eu não digo nem que seria uma audiência pública, não. Eu digo que seria uma reunião de trabalho para que nós não pudéssemos abrir para discussões que não seriam próprias naquele momento e trazer todos esses órgãos aqui na Câmara. A Câmara teria que fazer isso. Né? Porque sei que já houve reuniões parecidas com essa no Country Club, etc. Mas a Câmara não foi convidada. Aqui também parece que houve uma reunião, né? O vereador Cláudio Damião me lembra agora. Mas eu acho que nós temos que fazer uma reunião dessa nesse momento, uma vez que as obras de reconstrução, em sua grande parte, estão paralisadas. Que é um outro fato interessante. O canteiro de obras parou. E a gente precisa agir nesse sentido, porque o laudo, para quem não recebeu, é extremamente importante para a pessoa receber o aluguel social ou entrar com o documento buscando o recebimento do aluguel social. Então, esse é um ponto importante da agenda que nós tivemos no dia de ontem. No dia de ontem também tive uma reunião com um grupo ligado à proteção dos animais. Foi uma reunião muito boa com a equipe do Amicão e Amicate, que estão fazendo um trabalho muito forte na cidade desde a tragédia. E decidimos, numa reunião com algumas pessoas que participam da questão da proteção animal, que nós vamos realizar no dia 11, se Deus quiser, já está sendo protocolado na casa, uma audiência pública com todas as pessoas, ou todos os órgãos, ou todas as instituições que tratam da causa de proteção animal. Não só os animais de pequenos portes, os animais domésticos, mas também os animais de grande porte, como cavalos e etc., porque há muitas reclamações e constantemente nessa casa chega alguns assuntos ligados a esse setor. Também ontem, a Comissão da Criança teve uma audiência interna, uma reunião interna da comissão, e recebemos uma mãe de aluno da escola Dante Magliano, que fica na Ponte da Saudade, para tratar de alguns assuntos que a comunidade acha relevante, e nessa reunião, com a presença de representação de parlamentares ligados à comissão, nós resolvemos, então, fazer uma visita à escola, e já agendamos com a diretoria da escola, e vamos estar conversando, e será desdobrado também para a Comissão de Educação, que tem um posicionamento sobre outras áreas. Já conversei sobre isso com o professor Pierre e o vereador Cláudio Damião, que são da Comissão de Educação.
E, senhor presidente, a última coisa que eu trago nessa noite, começando ainda as nossas reuniões, é o meu questionamento, e eu acho que precisa de um entendimento, sobre os critérios de atendimento pelo decreto estadual número 41.148, de 14 de janeiro de 2008, que é o decreto que chegou hoje às minhas mãos, que orienta as questões de desapropriação, as questões de indenização e compra assistida para os moradores que estão com as suas casas, suas residências interditadas. Eu não sei, esse assunto ele já vem desde o início da tragédia, mas as condições para reger o pagamento das indenizações, das desapropriações, ela está regida sobre uma lei estadual, um decreto estadual de 2008. Então, eu acho necessário que busque-se um entendimento junto à Procuradoria-Geral do Estado também, sobre se essa lei ela tem menos peso por ter sido publicada em 2008 e o que foi publicado após a tragédia em 2011. Um minuto. Então, senhor presidente, porque aqui diz o seguinte, o decreto diz que o público atendido pelo decreto que trata atende moradores cuja renda familiar total é inferior a 5 salários mínimos e os imóveis não têm o registro definitivo em cartório. Ora, nem todas as pessoas que foram atingidas pela tragédia estão dentro destas condições. Tem pessoas, talvez, que ganham um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, depois da tragédia, depois que ela perdeu todo o seu patrimônio, ela entrou numa linha de necessidade financeira, talvez igual, em alguns casos, a quem antes tinha menos. Quem antes tinha menos, passou a ter menos ainda, e quem tinha alguma coisa, caiu. Então, acho que deveria ter uma interpretação melhor. E aqui coloca as regras específicas. Para os moradores proprietários, teriam direito a uma unidade habitacional, a indenização ou a compra assistida. Para os proprietários que não viviam na casa, têm direito à indenização, mas não têm direito a uma casa. Para os inquilinos, aqueles que pagam aluguel de 3 meses, a princípio eles não têm direito à casa. Então, e os imóveis comerciais teriam direito à indenização e compra assistida. E quem perdeu tudo, o decreto menciona a compra assistida, mas tem sido aberta a possibilidade de ganhar uma casa. Aí vem um questionamento, tenha sido aberto a possibilidade, não dá, o decreto não dá o direito, para quem perdeu as casas, lá no condomínio do Lago, eu vou concluir, senhor presidente, lá no condomínio do Lago, quem perdeu as casas totalmente foi varrido. Até hoje, não tem definição da sua situação, porque ele perdeu tudo, e o decreto diz, perda total. O decreto menciona a compra assistida. Até agora, muitas pessoas nem contactadas para a compra assistida foram. E segundo, após a compra assistida, mas tem sido aberto a possibilidade de ganhar um imóvel. Então, as pessoas estão sem as duas coisas, por enquanto. Então, senhor presidente, eu acho que essa casa tem que, agora, nesse instante, se deter um pouco em cima dessas informações, porque atinge diretamente os munícipes, mas o decreto é estadual, e é claro que nós não vamos legislar sobre questões estaduais, mas devemos buscar as informações. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Próximo vereador Vanuzinho, também dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, Pois eu não. queria ceder meu tempo ao vereador Marcelo Verli. Pois não. Então, o próximo vereador Marcos Medeiros, dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, todos nós sabemos que para viver é uma dificuldade. Cada dia a vida nos impõe desafios e temos que lutar como urso de pé para enfrentar o que a vida nos impõe. Tive a oportunidade de visitar na manhã de ontem, a fábrica Sinimbu. Vereador Cláudio Damião, a gente que conhece a sociedade friburguense, sabemos que a fábrica de rendas já foi uma potência em nossa cidade. Por várias vezes eu visitei a fábrica de rendas. Também a fábrica Ipu já foi uma potência em nossa cidade. Visitei também várias vezes a fábrica Ipu, enorme, assim como a fábrica de Filó, a Triunfe, onde toda a produção de sua marca era feita em Nova Friburgo. Recebi a informação, inclusive da própria empresa, que hoje a sede da Triunfo está em Hong Kong e eles mandam para cá o que é produzido lá. Mas, por outro lado, o vereador Marcelo Verli, que
Depois vou pedir uma parte a Vossa Excelência. Fica à vontade. O vereador que é professor de administração sabe o quanto é difícil se administrar uma empresa. Mas nem tudo está perdido, vereador Manuel Martins. Ontem, pela manhã, visitei a Sinimbu. Vi de perto o vereador Vanô, como o Dr. James Strickland, ele que é carioca, a família dele tinha parte com a Usabra, eram sócios da Usabra, uma antiga empresa que é óbvio, eu não lembro, acho que daqui. O vereador Manuel Martins conheceu a Usabra. Me permite uma parte. Fica à vontade. Claro, conheci, era uma empresa respeitada na cidade. Meu avô trabalhou. Infelizmente, não... Fechou. Mais uma. Mais uma. Vereador, fica à vontade, depois eu continuo minha fala. Vereador Marcos Medeiros, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto na tarde e noite de hoje. E eu acabei de publicar no Facebook uma reflexão fruto, um pouco na linha do que Vossa Excelência fala. Exatamente a transição que nós estamos vivendo nesse exato momento de uma sociedade eminentemente industrial, que foi a marca do século XX, também aqui em Nova Friburgo, a partir da década de 10, de 1910, nós tivemos realmente um desenvolvimento industrial muito grande. Vossa Excelência fala de espaços fabris nas mais diversas regiões de Nova Friburgo, como a Fábrica Ipu, a Renda Zarp e tantas outras empresas que foram fundadas. E, coincidentemente, hoje, por vários motivos, eu me deparei com situações que eu já sabia que vinham acontecendo, mas que me chamaram muito a atenção nessa tarde, o vereador Roberto Vermelhinho, Vossa Excelência, que se notabiliza também como defensor do desenvolvimento econômico. A Fábrica Ipu está prestes a sediar um campus da UF. A Fábrica de Renda Zarp, uma parte dela, deve sediar o curso de gastronomia da Universidade Cândido Mendes. E a Fábrica Filó, as instalações da Triunf, começaram a receber, nessa semana, parte do campus da UERJ em Nova Friburgo. Então, espaços que historicamente foram industriais e que geraram pleno emprego em outras épocas, começam agora a absorver atividades universitárias com grande potencial de crescimento. E aí o nosso desafio como legisladores, como autoridades públicas, precisando também contar com o apoio da Prefeitura, é como transformar esse momento de transição que nós estamos vivendo, e somos atores desse momento, em oportunidade de desenvolvimento. Porque eu tenho absoluta convicção de que dentro de mais 10 a 20 anos, nós não teremos 10, 12 mil estudantes universitários. Nós teremos de 40 a 60 mil estudantes universitários em Nova Friburgo e teremos que aproveitar essa vocação no sentido de realmente transformá-la em geração de emprego, renda, tudo aquilo que a nossa cidade e a nossa região precisam. Então, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto, trouxe o gancho também e retorno a palavra. Muito obrigado. Fico feliz por vossa fala e me remete, fico lisonjeado de ter tido a oportunidade, aprovado por unanimidade por esta casa, de ter trazido o reitor da Universidade Estácio de Sá, que, na época, sobre minha ideia, minhas ações, conseguiu viabilizar a vinda para cá, conjuntamente com Gilberto Salarini, que, na época, era vice-prefeito da nossa cidade. Mas o que me remete a essa fala, e parabenizo e agradeço ao vereador Marcelo Verli por ter colaborado com essa argumentação e com essas atitudes tão importantes para a nossa sociedade, vereador Roberto Vermelhinho, é o seguinte: o senhor James Strickland está sozinho lá na Sinimbu, ele sozinho empresário, mas tem a sua equipe, e mantém as suas máquinas produzindo, mantém o seu departamento de vendas produzindo. Ele é um símbolo da resistência de todo esse período onde a nossa sociedade, num determinado momento, foi industrial, conforme foi falado pelo vereador Marcelo Verli, e hoje há essa transição. Mas é importante ressaltar e principalmente trazer, e eu vou protocolar um requerimento com esse objetivo, trazê-lo na nossa notável Casa de Leis, para que ele possa falar da sua experiência, desde o momento da implantação até os dias atuais, com relação a essa questão da industrialização do nosso município e nesse processo de transição que o vereador Marcelo Verli nos colocou de forma tão bem. Fica o meu registro, o meu apelo, e principalmente mais um homem que é um símbolo da nossa cidade, um símbolo de progresso para o nosso povo e para a nossa gente. Fica à vontade, vereador. Vereador Marcos Medeiros, ouvindo a sua exposição e a parte do vereador Marcelo Verli,
Eu, esses dias, estava pensando que eu acho que devia ser uma sugestão dessa Casa Legislativa para o Executivo e para o CONDENF, que a gente buscasse criar A gente está fazendo um polo de desenvolvimento regional e está fazendo as áreas de desenvolvimento, né, condomínios industriais, tudo que já tem legislação no Estado. Que essas fábricas grandes que perderam... aliás, tem espaço ocioso, né, como a Filó, a ARP, a Sinimbu também tem, pudessem ser agregados a essa questão do condomínio industrial, porque já o prédio já está pronto, fizessem parte e pudessem locar para empresas se estabelecer ali como condomínio industrial, com legislação específica, né, aumentando a arrecadação, aumentando os recursos. Eu acho que era uma ideia que a gente devia amadurecer e fazer uma proposta. Senhor presidente, se eu pudesse passar 2 minutos do meu tempo para o vereador Marco Medeiros, pudéssemos amadurecer isso como uma proposta, né, para que o governo encampasse e a gente pudesse encaminhar, né, e a gente estaria começando o nosso condomínio industrial já com essa estrutura montada, né, e ali estabelecendo empresas que possam gerar riqueza. Aí empresas também não é qualquer uma, não é você modificar. Eu tenho uma confecção em olaria, eu vou para lá. O Jardim tem algo parecido, né? Até pois importante Vossa Excelência falar. Mas a gente tem que atrair, vereador Marco Medeiros, empresas que gerem recursos, empresas que venham trazer arrecadação para o município, para que o município possa enfrentar essas obras importantes que estão aí, contenções, pontes, abertura de vias. Para isso, precisa de ter arrecadação própria, né? Eu acho que seria um caminho nosso a atração de empresas para Nova Friburgo, novas, através de um condomínio que poderia ser dentro desses próprios prédios que estão ociosos. Sem dúvida. E fico feliz por vossa sugestão também. Vereador Edson Flávio, uma vez eu participei de uma palestra com Duda Mendonça, onde ele expôs em um curso de marketing determinadas pontuações com relação à economia do Brasil. Uma ilação que ele fez que é importante, vereador professor Pierre, que o Brasil, na época, era um dos maiores produtores de soja. E o mesmo tamanho da soja, na época, era o mesmo tamanho do chip de computador. Só que o valor do chip de computador, óbvio, o valor agregado, é enésima potência maior do que o valor da soja. Então, ele demonstrou, através daquela argumentação, por que determinados países estão cada vez mais ricos e por que o Brasil não consegue acompanhar. É porque o Brasil investe em produtos que não têm o mesmo valor agregado que um chip. Por exemplo, para se exportar containers de soja, é um determinado valor do container. Agora, um container de chip é enésima potência maior nesse sentido. Então, é importante que a nossa sociedade possa enxergar esse caminho. O vereador Edson Flávio, que tentou viabilizar a vinda da Nestlé para a cidade, é importante que Vossa Excelência também sirva como símbolo para que nós todos possamos atrair empresas. Vereador professor Pierre, quer falar? Só brevemente, vereador, bem rápido, que o tempo já está acabando. Mas o Brasil ainda tem um esquema voltado para o sistema de colônia. A gente é uma colônia, de certa forma. Embora tenhamos desenvolvido muito, nós não estamos investindo nesse tipo de produto agregado, que você deu um exemplo muito bom, do chip e outros tipos de produto. Não é largar a exportação da soja, que é muito importante também. Sem dúvida. Mas ter também outros tipos de produtos que agreguem valor. Quando se pensa em Nova Friburgo, é a mesma coisa. O município precisa atrair empresas que tenham valor agregado e possam também movimentar a economia mediante a geração de emprego e renda. E também de capacitação, para poder aproveitar o polo universitário que aqui existe. O Cefet, por exemplo, já está desenvolvendo vários campos lá. O desenvolvimento das federais aqui também traz esse processo de capacitação e formação de mão de obra especializada. E a gente precisa ter, na verdade, um mercado e também um espaço de trabalho que absorva essa mão de obra. Conclua. Senão a gente perde essa mão de obra para outros municípios. Então, um tema muito interessante que Vossa Excelência hoje levanta, que é em cima da questão do desenvolvimento econômico, ligado à questão do legado industrial que nós temos. Por derradeiro, estive visitando também as cimenteiras aqui de Cantagalo, e na próxima fala explicitarei sobre essa questão. E gostaria de finalizar, presidente, chamando a atenção de todos os vereadores para um tema que eu já chamei a atenção, e infelizmente ainda continua acontecendo. Tem cerca de 5 vans prontas do SAMU
dentro do 6º Grupamento de Bombeiros Militares, que estão sem uso por falta de mão de obra. Hoje eu liguei até para o secretário de Saúde para que ele possa tentar fazer algum tipo de convênio com o governo do Estado, porque ontem, vereador Vanor, ninguém que está aqui presente está livre do que aconteceu ontem. Tinham 4 acidentes ao mesmo tempo na cidade. Tinha um em Lumiar, tinha um em Duas Pedras, tinha um em Conselheiro e um em Olaria. Não tinham ambulâncias o suficiente para poder atender essas pessoas que foram acometidas, essas vítimas. E tem umas 5 vans no 6º Grupamento de Bombeiro Militar que poderiam ser utilizadas porque estão equipadas. Muito obrigado. Próximo vereador Márcio Damasio, dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu quero iniciar a minha fala na sessão de hoje, abordando aqui um tema que há pouco tempo atrás me parece que já circulou aqui nesta casa, mas durante esta semana eu estive fazendo visitas de passagem, pois é o meu caminho de rotina, num bairro de Córrego d'Antas. E é uma questão, senhores vereadores, que está acontecendo ali no bairro de Córrego d'Antas e vem atormentando muito a vida daqueles moradores que já sofreram demais com a tragédia. E a outra questão que está acontecendo ali é a respeito de uma incineradora que existe ali no local, no bairro de Córrego d'Antas. E ela, lógico, eu acredito que tem autorização dos órgãos ambientais, mas eu queria até sugerir isso, vereador Roberto Vermelhinge, que a gente pudesse levar isso ao executivo e procurar investigar isso mais a fundo, porque, segundo os moradores ali do bairro de Córrego d'Antas, esta incineradora ela vem recebendo lixo hospitalar de todos os municípios vizinhos de Nova Friburgo, inclusive do Rio de Janeiro, e vem para ser incinerado, queimado ali naquele lugar. E fique os senhores sabendo que quando chega por volta depois das 5 da tarde, 6 horas da tarde, alguns dias da semana, aquilo ali fecha tudo de fumaça, um mau cheiro, uma coisa insuportável para a gente que passa ali. Agora imagine os senhores para os moradores daquela localidade. Então, alguns moradores reclamaram isso, pediram que a gente pudesse investigar, e enquanto isso eu fiquei pensando e analisando. Os meus colegas agora acabaram de falar a respeito de fábricas, grandes indústrias que estão acabando no nosso município, e a gente não consegue, o poder público não consegue viabilizar para que novas indústrias venham para o nosso município. Muito pelo contrário, a gente vê aí grandes empresas se instaurando nos municípios vizinhos, e quanto que o lixo tóxico, coisas que não nos agrada, vem dos municípios vizinhos para ser queimado aqui dentro do nosso município, causando um transtorno para a nossa comunidade, para o nosso povo. Então, que nós possamos investigar isso, como é que funciona isso, se realmente essa empresa ela está registrada nos órgãos ambientais, né, se ela tem liberação para fazer esse tipo, e por que isso acontece? Se fosse até para incinerar os lixos aqui do município, mas por que vem tudo de fora para ser incinerado aqui dentro do município? E
prejudicando aquela comunidade ali. Os moradores ali vêm reclamando muito dessa situação. Então, que nós possamos... Uma parte, vereador. Todo prazer, professor Pierre. Vereador Márcio Damasio, Vossa Excelência toca num tema importante, a gente, inclusive, já discutiu isso daqui, com relação ao plano diretor do município e também o Estatuto das Cidades. O plano diretor, no seu artigo 115, ele aponta a questão do estudo de impacto de vizinhança. E também do impacto ambiental, ele tem dispositivos por volta desse seu artigo que abordam isso. A resolução CONAMA, também no seu número 1, a primeira resolução, ela estipula regramentos com relação à EIVE e à EIA. No caso, EIVE, o estudo de impacto de vizinhança, e a EIA, o estudo de impacto ambiental. A gente já fez esse questionamento aqui ao Executivo à época e não chegou resposta. Vossa Excelência, sabiamente, volta com esse tema, passou lá e viu e conversou com a comunidade também, e volta a tocar nesse tema. Nós tivemos caminhão virando lá no Cascatinha porque errou a rota e ia exatamente para o Córrego Dantas, com lixo hospitalar, sendo que Nova Friburgo tem legislação para a questão da autoclave em relação ao lixo hospitalar dos seus próprios espaços hospitalares aqui na cidade. Então, é muito estranho esse funcionamento dessa incineradora nesses termos. E eu gostaria muito, acho que é um requerimento de informação que a gente tem que fazer, solicitar à Prefeitura o estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, a cópia desses estudos, para essa casa ver se tem ou não. Porque é uma questão muito séria. Então, congratulo o tema que Vossa Excelência levanta e colaboro no sentido de colocar que o plano diretor, lei municipal, Estatuto das Cidades, lei federal e a resolução CONAMA de 001 apontam sobre isso que Vossa Excelência está debatendo essa noite. Vereador, permite uma parte. Vereador. Não, é só para, ouvindo o professor Pierre falando, e da sua indagação, vereador, a Prefeitura cabe ali, especificamente, a questão do alvará de localização. Não sei se o alvará de localização dessa empresa tem essa questão aí do lixo hospitalar, né? Mas, com relação ao impacto e essa legislação, a legalização da empresa na época que foi instalada, que já não é nova, uma empresa que já está aqui em Friburgo, talvez há 4 ou 5 anos ou mais, foi feita pelo INEA. Eu sei que eles têm licença ambiental, porque essa discussão é antiga, a questão do lixo hospitalar. E eu sei que eles têm licença do INEA para operar com a incineração do lixo. Então, eu acho que a gente pode encaminhar aí informações ao INEA, né, com relação a essas questões, que o impacto de vizinhança, essa questão toda é exigido na lei, na LO, na licença de operação. Né? E eles têm lá todo um regramento do INEA atendido, vereador professor Pierre. E essa questão ficou a cargo, porque o licenciamento da empresa, na época que a gente fez o plano diretor, era para que na verdade, está passando algumas coisas para o município, né? Mas a legalização ali do crematório foi pelo INEA, então o INEA que tem essas informações. Talvez o alvará de localização é que prevê as atividades ali desenvolvidas, né? A gente possa pedir à Secretaria de Fazenda. Obrigado, vereador. Rapidamente, até para que nós possamos observar se tem algum tipo de informação relativa ao estudo de impacto de vizinhança e ao estudo de impacto ambiental, ainda que estão somente mencionados, para que nós possamos pegar e fazer um aprofundamento quanto a isso. Né? Boa parte, obrigado, vereador, a parte. Uma pequena parte, vereador Marco Medeiro. Rapidamente, vereador, no seguinte sentido, eu me comprometo a trazer o responsável pela empresa e protocolar um requerimento no sentido de destinar 1 hora da sessão para que ele possa falar sobre isso tudo. Obrigado, porque eu já estive visitando lá e já fiz algumas matérias, então é importante trazê-lo aqui para que ele possa esclarecer toda essa situação, que eu me comprometo a fazer isso na próxima sessão, o protocolo pedido. Obrigado, vereador. Isso vai ser de suma importância para que a gente possa esclarecer isso e passar isso para aquela comunidade ali, porque realmente os moradores vêm sofrendo ali e reclamando com aquela situação. Muito obrigado a todos. Vereador, só para concluir esse assunto, vereador Marco Medeiro, vereador Márcio Damasio, eu acho que seria, se ele pudesse responder por um ofício
né? Eu tenho licença, como é que está a minha licença? Juntar esses documentos. Mas porque ele tem. eu sei que não, assim, eu não discuto com relação à comunidade, à reclamação da comunidade, que eu acho até que eles têm razão. Mas com relação à documentação, ele tem. eu sei que ele tem licença ambiental, isso eu sei também. Conclua. Mas ele podia trazer essas informações para a gente. Eu acho que não precisa ceder um espaço de sessão, porque a gente está cedendo isso, e cada vez que a gente cede, a gente pede o espaço do debate, a gente pede a possibilidade de aprovar leis. Não, mas eu só falei porque Vossa Excelência disse também que é um tema relevante, o professor Pierre e o vereador Márcio Damasio, então, calcado na fala de Vossa Excelência, da relevância do tema, eu me propus a trazê-lo aqui com esse objetivo. Eu só queria transformar, em vez de ceder uma hora de sessão, ele trazer a informação, né, com o ofício, para a gente ler aqui. Faz uma audiência pública, então. Isso aí fica a caso dos senhores aí, né? Eu estou trazendo aqui essa sugestão e acredito que, se não tivermos uma resposta, nos próximos dias eu vou incitar esse tema novamente. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Próximo vereador Cláudio Damião, também dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na reunião anterior, eu falei sobre a autarquia municipal de água e esgoto, e algumas pessoas me pararam para perguntar e pediram que eu explicasse melhor sobre essa questão da fiscalização do serviço público. É porque realmente é estranho, né? Você tem uma autarquia municipal de água e esgoto que é encarregada de fiscalizar as concessões públicas do município. E realmente é um pouco confuso e as pessoas, às vezes, não compreendem muito bem por conta da denominação da autarquia. Mas ela está regulada em lei para acompanhar e fiscalizar todo o processo de concessão no município. Então, um exemplo que muita gente fala comigo. Eu fui lá na FAOL para pedir, porque o horário do ônibus é insuficiente, não atende a comunidade, são poucos ônibus por dia, o horário não funciona. E a pessoa vai à FAOL, na boa fé, achando que a FAOL é que vai se encarregar de cuidar disso, que vai resolver o problema do horário do ônibus. Mas não vai, porque a FAOL não se autofiscaliza. O encargo de fiscalização do serviço público é da autarquia municipal, que tem uma estrutura. Eu até lembrava aqui que o prefeito Sérgio Xavier fez algumas nomeações, alterou a sua estrutura, e eu estou na expectativa de que isso faça com que essa autarquia, que até então não atingia as necessidades da população, passe a atingir. Se os horários de ônibus são insuficientes, se as linhas são inadequadas para o trajeto que se precisa, ou se precisa ampliar linhas, todo esse processo ele tem que ser detalhado, acompanhado, fiscalizado pela autarquia. Então é importante deixar isso claro para que as pessoas que me ouviram da outra vez e tiveram uma certa dúvida compreendam que, embora seja a MAI, a Autarquia Municipal de Água e Esgoto, ela é a autarquia encarregada do processo de acompanhamento e fiscalização. E ela também não fica só encarregada do ônibus, de acompanhar os horários de ônibus, de fiscalizar. Tem uma série de outras questões. Por exemplo, a empresa de ônibus ela tem que pagar ao município um valor chamado outorga, que é o que ela paga pelo direito de operar as linhas. E esse recurso deveria, eu digo deveria porque eu não sei se em algum momento não foi, ou não era, utilizado para a melhoria do sistema. Nós temos necessidades de abrigos de ponto de ônibus em vários pontos do município. Esse dinheiro deveria ser utilizado pelos recursos que são oriundos daquilo que a FAO paga ao município pelo direito de operar o transporte público. Mas a gente não sabe se é ou se não é. Eu já tentei de todas as maneiras verificar isso e fica sempre uma dúvida. E se deveria ser utilizado, nós estaríamos com isso, melhorando a qualidade do serviço, melhorando os locais onde as pessoas esperam ônibus em pé, na chuva, no sol, na beirada de rio, em locais sem segurança, dependendo, às vezes, de reposição de telha. Eu fiz uma lei que obriga a colocação de assentos, porque nós temos idosos, deficientes. Então, é uma questão séria. Precisa que a autarquia tenha robustez, que ela funcione, que ela tenha um corpo técnico, que tenha fiscal. Porque não adianta você dizer que existe a autarquia, mas não tem um fiscal para fazer com que a lei seja cumprida. Então, precisa de fiscalização. E uma fiscalização séria com relação a isso. Uma outra questão são os buracos que as concessionárias fazem na rua de Nova Friburgo. É preciso fazer? É preciso fazer. Mas tem que recuperar, não pode deixar depois tudo esburacado. Porque esse dinheiro que vai ser gasto pelo município para recuperar um buraco feito por uma concessionária, o dinheiro podia estar sendo usado
para fazer pavimentação de rua. Nova Suíça está cheia de rua lá sem pavimentação. Mas não, ficamos nós aí utilizando os recursos do município para consertar estrago feito por concessionária. Então, a autarquia também ficaria encarregada de acompanhar isso. Nós temos uma outra questão. Mais um exemplo que eu vou citar. As pessoas reclamam de falta de iluminação pública em vários pontos da cidade. Eu vou citar um que eu já pedi. Eu lembro do vereador Marcos Medeiros também solicitando, que é a Estrada Velha do Amparo. É um breu aquilo ali, é uma escuridão, é impossível imaginar que a concessionária de Nova Friburgo não enxergue que ali tem um problema e que precisa instalar braços de luz e pôr iluminação. Porque é um caminho, não é só um local de acesso para veículo, é um caminho de pedestres, de pessoas que saem do trabalho, que saem da escola, precisam chegar em casa e é uma escuridão de meter medo. E um local perigoso. Nós já tivemos casos ali de assaltos, de sequestro. Ali, aquela localidade tem um histórico tenebroso e dá acesso a Varginha, Nova Suíça, vai para Amparo, Fazenda Velha do Amparo, Fazenda Bela Vista. São várias localidades que por ali você chega. E tem trânsito, tem muita gente passando. E a concessionária de luz, a Energisa, parece que faz ouvidos moucos a esses apelos. Não dá atenção a essa reclamação. Não é só ali, tem vários outros pontos. Mas ali é um local que eu já cansei de ouvir gente reclamando, eu mesmo já fiz várias reclamações e não vejo solução. Aí eu quero dizer o seguinte, o cidadão de Nova Friburgo paga taxa de iluminação pública. Desse montante que ele paga, uma parte retorna ao município para dar prosseguimento a esses serviços de melhora no sistema, que é a colocação de braço de luz, troca de lâmpada, ampliação da rede. E a gente não tem conhecimento se esse dinheiro está sendo utilizado para essa finalidade. Eu me lembro de que nós nos reunimos com o então secretário, naquela ocasião, Zé Rezende, e ele se comprometeu a fazer com que esses recursos fossem definitivamente utilizados para a melhoria de atenção à qualidade da iluminação pública no município. Mas o problema é que ora é um secretário, ora é outro, ora é um prefeito, ora é outro, e as coisas ficam sempre pelo meio do caminho. E por que eu estou dizendo isso? Porque é obrigação da autarquia municipal fiscalizar também o sistema de iluminação pública no município de Nova Friburgo. É uma questão séria, precisa de atenção. O dinheiro existe, os recursos podem não ser muitos, mas eles existem e têm que ser usados adequadamente. Senão ele se mistura no caixa do governo e acaba sendo utilizado para outras finalidades, senão aquelas para as quais eles se originaram. Eu quero encerrar o meu 1 minuto de fala aqui da tribuna fazendo um apelo ao doutor Renato, nosso companheiro, querido amigo. As pessoas têm ligado para os gabinetes reclamando da falta de remédio, que está grave na rede. Nós precisamos de uma atenção com relação a isso. Eu sei da dificuldade, ele assumiu não tem muito tempo, mas é preciso dar uma resposta à população com relação a essa questão. Nós estamos precisando de angiologista. Tem muita gente reclamando, não tem angiologista para fazer cirurgia, atendimento aos usuários, oftalmologistas. Nós estamos com uma situação grave. Pedi ao doutor Renato que veja com rapidez, com urgência, uma solução para essa questão, porque tem sido um apelo... Permite uma pequena parte? Tem sido um apelo constante aos vereadores desta casa e nós, na função de fiscalizadores, não podemos ficar surdos às reclamações que a população tem feito. Só para registrar, vereador, o secretário Renato Birrame, ele já fez o levantamento dessas necessidades da saúde. Falta agora uma autorização para a contratação. Precisa ter um número de médicos que precisa ser contratados para recompor postos e atender essas necessidades. Ele já fez o levantamento, mas ainda estamos no embrolho aí da questão de contratação, no termo de ajustamento lá com o Ministério Público, enfim, faltam alguns detalhes para poder efetivar. Ok, vereador, obrigado. E, senhor presidente, para encerrar, os moradores de Amparo reclamam da ausência de um veículo, de uma ambulância, uma Kombi, um veículo de transporte para os moradores daquela localidade. O posto de saúde lá realmente é precário, seria um programa de saúde, médico de saúde da família, que não funciona dentro do sistema de saúde da família, e não tem veículo para transportar os moradores. Como é uma localidade que fica um tanto distante aqui do centro, é importante que a gente veja isso. Então, também, Campo do Coelho, são várias as localidades. Pedi ao doutor Renato que, ouvindo as nossas ponderações aqui, possa providenciar uma solução ao que está sendo colocado. Muito obrigado. Senhores vereadores, vou passar a presidência para o vereador Manuel do Pote, para que eu possa também usar a tribuna. Pois não, presidente, Vossa Excelência dispõe também de 6 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a fala do vereador Cláudio Damião me remete aqui ao último programa que fiz na Rádio Câmara, onde vários ouvintes de Olaria, Cônego, Nova Suíça, vereador Cláudio Damião, fizeram a mesma reclamação que o vereador fez o destaque aqui a respeito da Águas de Nova Friburgo. Eles ligaram para a rádio falando que a empresa atendeu uma solicitação de conserto, só que fez o conserto e deixou as vias impraticáveis do cano e a rua desnivelada, com vários tipos de problema. Estive em São Geraldo, também ocorre isso, o paralelo lá todo desnivelado, ao longo de toda a via. E nós temos uma lei aqui, inclusive, do vereador Cláudio Damião, a respeito desse tema, que as concessionárias entreguem as vias como acharam, da forma que encontraram. Só fica também o problema, vereador Valanzinho, que várias vias também estão impraticáveis. Então, a concessionária também pega algumas também, que não tem depois como fazer a correção. Mas a grande maioria, ela pega, faz os buracos e não entrega conforme deveria ter sido entregue no início, como ela encontrou no início dos trabalhos. Então, isso é um assunto decorrente que as pessoas vêm batendo sempre nessa tecla, reclamando da empresa. A empresa que vem cobrando a taxa de esgoto, sem sabermos, na verdade, se é feito de fato esse tratamento. Tenho minhas dúvidas a respeito, inclusive, do licenciamento desse tratamento. Agora, correm para terminar a estação de tratamento em Duas Pedras, para que pegue uma fatia maior do município, que é o centro da cidade, Vila Nova, uma parte de Duas Pedras, que assim que inaugurada, eles começam a cobrar 100% do esgoto. Então, na verdade, o prefeito Sérgio Xavier tem que ter uma ação firme contra as concessionárias. Temos que acabar com a farra das concessionárias. Agora, a empresa de ônibus, a FAOL, implanta a integração, sistema de integração eletrônica, sendo que também geram dúvidas a respeito do intervalo de 1 hora. O cidadão que pega um ônibus em São Pedro da Serra, passou o dedinho lá na integração, entrou, até chegar no centro da cidade, e muitas vezes o trânsito não ajuda, ele passa 1 hora dentro do próprio veículo, do próprio ônibus. Então, se perde ali o intervalo da integração. Vereador Luciano, brevemente, só um rápido destaque em cima do que Vossa Excelência toca muito bem. Em São Paulo, cuja passagem é R$ 3,00, Vossa Excelência toca muito pertinente no tema. Tem de 3 ou 4 horas de prazo. 3 a 4 horas. Isso se estende a trem e metrô. Ele pode pegar um ônibus durante 3 ou 4 horas gratuitamente depois que pegou o primeiro. Pode pegar o trem, pagar a metade do valor do trem. E se depois pegar o metrô, é 0. E há um intervalo muito maior. O exemplo que Vossa Excelência traz é feliz. São Pedro da Serra, entre outros casos também distantes, 1 hora com esse trânsito que a gente está tendo, realmente muito bem observado. Não pode também se tornar prática da empresa e uma estratégia que isso ocorra sempre. Porque são várias pessoas que reclamam dos atrasos dos ônibus. Muitos não cumprem os horários. E será que agora não vai ser uma estratégia também na empresa que isso ocorra com um atraso maior? Para que as pessoas percam esse intervalo de integração? Então, vale ressaltar e vale esse destaque da casa, porque cobramos a integração. Agora vamos cobrar da forma que o jogo está sendo jogado. Porque agora eles batem no peito que botaram a integração, mas da maneira que eles querem, trabalharem da maneira que eles querem, manter os atrasos para beneficiar a empresa e prejudicar o trabalhador, o usuário. Chamar também a atenção do prefeito, e eu tenho batido nisso, e algumas pessoas têm até
tentado utilizar de maneira errada sobre a rodoviária Integração. Presidente, 1 minuto. Sei da necessidade de mantê-la no momento, mas aos poucos tem que acabar com a integração, até porque isso vai ser naturalmente, porque as pessoas vão passar a fazer a integração nos bairros e vão deixar de utilizar a integração, que já está ultrapassada. Mas, para isso, precisamos também que o Poder Executivo se empenhe em ter abrigos de qualidade para a nossa população. Abrigos padronizados, com banco, com iluminação, não da forma que estão fazendo em Conselheiro Paulino, cada um de uma maneira, sem padronização nenhuma. Então, precisamos também da atenção do Poder Executivo a respeito de padronização dos abrigos de ônibus no nosso município. E só para finalizar, antes de passar uma breve à parte, vereador Roberto Vermelins. Vereador Luciano, com relação a essa questão da integração, isso tinha que ser na saída do passageiro do ônibus e não na entrada. Ele saiu do ônibus, tem um marcador, ele marca, talvez até 1 hora, para a nossa realidade, seja factível, né, para ele pegar outra condução. Mas não na entrada, com certeza, porque a viagem de São Pedro da Serra, Cascata, para o centro da cidade, São Lourenço, é 1h30. Ele não, não vai ter o benefício. Então tem que ser na saída, realmente. Por isso que, nesse momento, é interessante manter a rodoviária Integração, para que as pessoas não percam esse benefício. Terminando a rodoviária, eles teriam que fazer a integração nos bairros e perderiam esse benefício. Então, por isso que, no momento, é interessante manter a rodoviária Integração. Mas, assim que tiverem alinhado, principalmente com abrigos, com condições amplos e de qualidade para a nossa população, automaticamente e espontaneamente a própria rodoviária Integração não terá... Permite uma parte rapidinho, vereador. Eu ceder 2 minutos do meu tempo. Obrigado. Eu não sei se na reunião que eu citei, enquanto fui diretor da Altran, isso aí há 1 ano atrás, esse projeto já estava pronto e dentro desse projeto, cada localidade tinha um horário. O São Lourenço tinha um, Córrego Dantas tinha outro, e por enquanto não foi colocado isso em prática, está 1 hora geral. E, na época, até os próprios diretores da empresa eram contrários ao fechamento da rodoviária de Integração, uma vez que se entendia com o Executivo e a gente no diálogo com a empresa da implantação desse cartão eletrônico, que muitas das vezes a rodoviária de Integração é até um ponto para que as pessoas tenham como ir no banheiro, tenham como ter um ponto de apoio para os usuários da integração. Na época foi discutido isso. Mas, na verdade, vereador, os dias vão mudando um pouco o planejamento da nossa cidade, né? A cidade fica parada no planejamento, e cidades que hoje você vê que tem um planejamento sério, pouquíssimas têm uma rodoviária dentro do centro da cidade, mesmo que seja uma rodoviária de integração. Então, eu acho que, sendo feito um trabalho sério e certo, que vai beneficiar a nossa população, e a integração nos bairros com um abrigo decente, como é feito em Curitiba, espontaneamente aquilo ali vai terminar virando um espaço ocioso. Então, fica aqui o alerta para que o Executivo, alinhado com a empresa, cobre e faça os abrigos e reveja esse período de integração de 1 hora. Como o vereador falou, teria que ser na saída, não na entrada. Mas é a estratégia da empresa, eles visam lucro. Eu queria só aqui isentar os funcionários que não têm nada a ver com essa briga, com essa nossa cobrança. Eles cumprem a ordem da empresa, que só visa o lucro deles. Eu queria aqui, senhor presidente, só para finalizar, dizer que na rua João Alberto Quinucci, lá em Conselheiro Paulino, desde semana passada, os moradores e os comerciantes estão sofrendo e clamando para que se organize o trânsito ali. Está sendo feito em mão única, algumas pessoas dizem que é mão única, mas eu presenciei em mão dupla, e quem está fazendo o controle é o funcionário da Siltur, vereador Roberto Vermelins. Cheguei a ligar para o Beto semana passada, estava lá, solicitei ao Beto que pudesse mandar algum agente para ali, ele estava lá na Ponte dos Mais fazendo a liberação, mandaram, mas não adianta mandar num dia e não mandar nos outros. Então está ficando um inferno o trânsito em Conselheiro Paulino. E tem que ter um agente de trânsito, não um funcionário da Siltur. Ele não está preparado para conduzir o trânsito. Quem tem que estar lá é um agente da Altran.
O superintendente da Altran tem que entender como que funciona o nosso município. É de fora, está pegando aos poucos, mas tem que pegar rápido, porque a população não pode continuar sofrendo, com poeira, com abandono, com a entrega de uma praça muito da mal feita na reforma de Conselheiro, com aquele problema da Brumar lá perto do Tio Dongo, com as pessoas que criaram uma nova via, que é passar por dentro do campo do Friburgo. Nós temos que ter uma atenção e um carinho especial com o Conselheiro Paulino. Não podemos deixar a população de lá abandonada, como vem acontecendo ano após ano, governo após governo. Temos que ter uma atenção ao Conselheiro Paulino, a população está revoltada com toda a razão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhores vereadores, eu retorno à presidência ao nobre vereador Luciano Faria. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Marcelo Verli, que dispõe de 12 minutos.